Camino, planeta aquático que, curiosamente, seu sistema estelar pertencia à região espaço selvagem da galáxia. Porém, muitas vezes foi considerado extragaláctico devido à sua localização. Camino ficava além dos limites galácticos e era ligado à galáxia conhecida através do sistema Riche, sistema estelar que fazia parte do limite. Remoto e inóspito, era coberto por oceanos e era capaz de abrigar vida. Apesar da espécie nativa ser os caminoanos, Camino ficou mais conhecido como o lar dos clones, que formaram o grande exército da República. Mesmo se estivesse mais próximo do núcleo galáctico, Camino não receberia muitos visitantes como a maioria dos planetas, uma vez que sua atmosfera era bastante propícia a longas estações chuvosas e, é claro, a falta de terra firme. Isso fez com que todas as cidades fossem padronizadas em plataformas suspensas a metros acima do oceano. Nesse vídeo, vamos conhecer a fundo o chuvoso planeta Camino. Sua localização além da zona galáctica deixa Camino a 70 mil anos-luz de distância dos mundos centrais, localizado no setor Abrion Espaço Selvagem. Para que as comunicações entre Camino e o centro da República fossem concretizadas, uma base foi estabelecida na Lua Riche, lua do planeta e sistema de mesmo nome que ficava a 12 parsecs de distância de Camino, já dentro da galáxia. De lá, era emitido um sinal que conectava o planeta às outras regiões da galáxia e era de vital importância para a República, principalmente em caso de invasão separatista. Era um pouco difícil que o planeta recebesse visitantes. Geralmente, eles queriam algo específico, como trabalhos privados. Os habitantes caminoanos eram altamente inteligentes e se especializaram na ciência da clonagem, adquirindo assim clientes privados ou forças de segurança. Uma delas foi a República. Coberto 100% de água salgada, se tornou impossível a prosperidade de vida de plantas terrestres. Sem plantas, sem fotossíntese. Sem fotossíntese, sem oxigênio. Então resta uma dúvida: de onde vem o ar respirável de Camino? Simples, das plantas marinhas, principalmente das algas. Fora isso, simplesmente não existe flora em Camino. E ao que parece, todas as espécies que um dia foram terrestres do planeta evoluíram para anfíbias em algum momento. A história de Camino diz que em um momento, há muito tempo, haviam faixas de terra por todo o planeta e os caminoanos viviam em grandes civilizações terrestres. No entanto, os níveis dos oceanos começaram a subir, tomando todas as cidades. Sabendo que não adiantaria apenas fugir para os lugares mais altos, os caminoanos já começaram a erguer estruturas sobre palafitas. Conforme o oceano subia, eles elevaram suas plataformas para mais além. E com os avanços tecnológicos, chegaram as mais recentes e conhecidas gigantescas estruturas. Esses acontecimentos poderiam ter contribuído para o comportamento dos caminoanos, que optaram por arriscar a vida de sua espécie e perder seu planeta ao invés de pedir ajuda à República, por exemplo. Muitas eras mais tarde, ainda não se sabe o exato motivo da alta dos oceanos, mas assim como no Legends, é provável que o derretimento de todas as geleiras tenham causado isso. O fato de ser considerado um sistema estelar remoto não fazia dos caminoanos uma espécie primitiva. Eles ostentavam uma tecnologia avançada. Em algum momento da história, foram agraciados com esse tipo de sabedoria que se espalhou por todo o planeta. Toda a Camino atualizou suas cidades elevadas com uma tecnologia exclusiva para resistir à pressão dos oceanos e às mais poderosas tempestades. Obviamente, os caminoanos não ficaram de fora e adquiriram grande sabedoria, com a maioria se tornando cientificamente racionais. Durante o ano em que aconteceu o bloqueio de Naboo, eles eram conhecidos em algumas partes da galáxia como clonadores gananciosos. Pouco antes disso, o mestre Jedi Sifo Dyas os deu a tarefa que se tornou seu trabalho de maior orgulho: um exército de soldados clones secretamente em nome da República Galáctica, em resposta a uma visão que teve sobre uma iminente guerra. Seu amigo Jedi Conde Dooku
o traiu e, aliado a Sidious, assassinaram os Zyphovias, tomando o controle do projeto, dando novas instruções aos Kaminoanos sobre o que fazer. Uma delas foi implantar o chip inibidor nos soldados, impedir que entrassem em contato com a República ou mencionassem o envolvimento dos Lord Sith aos Jedi. O próprio Conde contratou o caçador de recompensas Jango Fett para ceder material genético e desenvolver os futuros soldados. Após o assassinato de Zyphovias, Dukan foi até os arquivos do Templo Jedi e apagou todas as informações sobre o planeta coletadas pelo Mestre Zypho para impedir que os Jedi descobrissem sobre os clones cedo demais. 11 anos depois, o exército estava pronto. Descoberto por Obi-Wan Kenobi, eles finalmente entraram em ação, iniciando os primeiros laços de aliança entre Kamino e a República. O estabelecimento das Guerras Clônicas transformou o planeta em uma das principais áreas de atuação operacionais da República, embora tão longe. Além de ser o local de criação dos clones, era também um local de recondicionamento e treinamento militar, que foi observado por um general Jedi e 2 caçadores de recompensas, se tornando um dos principais alvos de ataque dos separatistas. Ataque que inicialmente aconteceu na base da Lua Rish. Tomando ela, os separatistas conseguiriam impedir que a República fosse avisada, então lançando um poderoso ataque ao planeta. Mesmo com os planos frustrados, os separatistas lançaram um ataque direto logo depois, e já com a República à espera. O ataque espacial serviu como uma distração para que os aquadroides invadissem a cidade de Tipoca, capital de Kamino, e lar das instalações clones. Seu principal objetivo era roubar a principal amostra de DNA de Jango Fett, ao invés de destruí-la, embora não haja confirmações sobre o que pretendiam fazer. Mas isso impediria imediatamente o processo de clonagem, uma vez que Jango já se encontrava morto. Fazendo parte da República, obviamente Kamino recebeu um assento no Senado Galáctico da República, e quem representou o planeta foi a senadora Halle Burtone, desde a explosão da guerra até a queda da cidade de Tipoca. Com a Ordem 66 e a ascensão do Império, Kamino voltou a ser uma peça central no governo galáctico quando o vice-almirante Edmond Rampart apresentou ao Imperador a proposta do Manto de Guerra, despertando seu interesse. O projeto Manto de Guerra substituiria gradativamente os soldados clones por soldados humanos alistados, que seriam mais leais que os antigos soldados da República, causando preocupação aos Kaminoanos. Na tentativa de oferecer ao Império clones superiores ao genótipo original de Jango, eles fracassaram, fazendo com que o Império cancelasse todos os contratos com Kamino. Os principais líderes das operações, como o primeiro-ministro Lama Su e a cientista-chefe Nala Se, tentaram escapar juntamente com o pessoal médico, sabendo que o Império os destruiria. Responsável pela transição entre os clones e os soldados alistados, Rampart supervisionou toda a desativação das instalações e, por fim, ordenou que a frota imperial destruísse todas as cidades e eliminasse os nativos. Obviamente, como interesses próprios, Rampart informou ao Senado Imperial que as cidades caíram após uma série de tempestades devastadoras que dizimou todo o povo. Exposto diante do Senado, o Imperador aproveitou a oportunidade para acusar os clones sob o comando do vice-almirante de terem uma lealdade flexível, ao invés de se comprometerem totalmente ao Império. Sendo assim, finalmente os aposentando e os substituindo pelos mais novos soldados alistados, conhecidos como os Stormtroopers Imperiais. Com este ato importante, vamos inaugurar uma nova era, anunciada pelo Stormtrooper Imperial. Kamino orbita apenas uma estrela e possui 3 luas. Com um diâmetro de pouco mais de 19.000 km, tinha um período de rotação de 27 horas e levava cerca de 463 dias para dar uma volta completa em seu Sol. Sua população estava estimada em 1 bilhão de Kaminoanos, liderados pelo primeiro-ministro do governo Kaminoano na cidade capital, a cidade de Tipoca. Embora conhecidos como clonadores,
Além dos próprios clones, os Kaminoanos exportavam também tecnologia secreta e equipamento militar, enquanto sua maior importação são alimentos, tanto para si quanto para os clones, que era o principal. O fato de ser um planeta totalmente aquático, Kamino não dispunha de uma grande geografia simplesmente por não haver praias ou mares, obviamente por não haver terra firme. Apenas a grande quantidade de água evaporada pelo Sol, provocando uma exorbitante quantidade de nuvens carregadas e constantes chuvas e tempestades. Os Kaminoanos eram a principal espécie nativa do planeta. Anfíbios altos, magros, de pele clara e um pescoço alongado que lhes permitiam uma flexibilidade limitada. Seu tamanho os fazia se movimentar e inclusive falar lentamente. Continham olhos grandes e de cor preta com pupilas brancas que os permitia ver no espectro ultravioleta. A diferença entre os machos e as fêmeas era uma crista ostentada pelos machos, enquanto as fêmeas geralmente utilizavam um colar craniano. Eles não costumavam mostrar exuberância, personalidade ou superioridade, uma vez que tinham o costume de viver isolados. Seus membros longos eram frágeis, mas os faziam andar graciosamente e deslizar. Seus pés pequenos em forma de casco estavam adaptados ao firme fundo do mar. Embora não se saiba exatamente sua expectativa de vida, curiosamente, os Kaminoanos atingiam a idade adulta aos 11 anos de idade. Não costumavam se preocupar com externos, a não ser que lhes oferecesse lucro. Halliburton, representante de Kamino no Senado, simplesmente seguiu essa lógica e se aliou a grupos de interesses militares e corporativos para promover ganhos econômicos ao planeta, sempre se opondo às iniciativas de paz e apoiando a desregulamentação dos bancos para promover a expansão das Forças Armadas da República e aumentar a produção de clones. Após as mudanças bruscas em seu planeta, eles começaram a prosperar e começaram a desconfiar nas ofertas de ajudas que vinham de fora do mundo. Muitos acreditavam que tudo o que precisavam já estava em caminho. Para se deslocar entre as cidades, eles cavalgavam nos Aiwas, anfíbios semelhantes a gigantes pássaros capazes de mergulhar e também de voar. Além disso, as cidades de Kamino contavam com um sistema de túneis secretos que conectavam todas as cidades ao redor do planeta. Somente os Kaminoanos de alto escalão sabiam sobre isso. Ainda esses membros de alto escalão, principalmente Lamassu e Nalassé, foram obrigados a programar os chips inibidores dos soldados para executar o Comando 66. Enquanto o resto dos Kaminoanos sabiam da implantação do chip, seu verdadeiro propósito permaneceu desconhecido por eles. Além disso, somente os dois estavam em contato com Darth Tyrannus, e ao que pareceu, Nalassé sabia sobre a verdadeira identidade de Palpatine. Confio que vai mantê-los em segurança. É claro, chanceler. O fato de serem isolacionistas, os Kaminoanos não tinham muitos assuntos a tratar galaticamente. Durante os anos da guerra, estavam restritos apenas à República. Após seu fim, o novo Império cancelou todos os contratos com os Kaminoanos, encerrando qualquer tipo de assunto. O intelecto superior do primeiro-ministro o fez comparar a República com o Império. Sabendo que eles os destruiriam, tentaram organizar uma retirada antes do pior. Os Kaminoanos considerados mais importantes foram presos pelo Império. Dentre eles, apenas a cientista-chefe Nalassé foi integrada a outro projeto para o Império. O resto dos nativos de Kamino foram dizimados durante o ataque orquestrado por Rampart, e os últimos que sobraram se espalharam pela galáxia, sendo obrigados a adotar um novo estilo de vida. A fauna de Kamino não é tão explorada como se pensa. Embora conte com animais amigáveis e comestíveis, não seria de se admirar os selvagens e ameaçadores. Tanto que as cidades possuem um sistema de segurança elétrico submerso para manter as criaturas mais perigosas longe das instalações. Um dos animais mais conhecidos de Kamino se chama Aimas, também chamados de baleias aéreas, espécie não senciente de cretáceos alados.
bastante utilizados como montaria pelos caminoanos e principal transporte, capazes de mergulhar nos oceanos e cruzar os céus do planeta. Em Kamino, também é confirmado que os crios façam parte de sua fauna, pequenos crustáceos que eram uma das principais fontes de alimento dos Aimas. Uma grande e ameaçadora criatura que vive nos oceanos de Kamino é conhecida como Camoradon Sea Dragon, simplesmente conhecidos como Saber-Jaws. Gigante réptil com 3 pares de nadadeiras e longa cauda, boca em formato de focinho repleta de dentes e concha dorsal. Vivia vagando pelos oceanos em busca de alimento. Bom, chegamos ao final desse vídeo contando os melhores e principais fatos sobre esse planeta que ainda permanece curioso. O que vocês acham de Kamino? Gostariam de visitar? Ou quem sabe morar lá? Comenta aí pra gente. E comenta também qual o próximo planeta que vocês querem ver aqui nesse quadro. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.